A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bora para mais um vídeo? Vamos falar aqui da palavra de Deus, né? Que é tudo que nos importa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é direção, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, para a nossa vida, né? Sem ela, nós não somos orientados da maneira correta, né? Então, vamos ouvir aí a palavra de Deus? Fique nesse vídeo, tá bom? Para você estar ouvindo e aprendendo junto comigo da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui no livro de Provérbios. Provérbios é um livro de muitos conselhos, de muitos ensinamentos, né? Se você não está aí acostumado, já te convido a estudar o livro de Provérbios. E o bom é que você pode estudar cada dia um capítulo de Provérbios durante um mês, porque é 31 capítulo, né? Se o mês for de 31, cada dia você vai estudar um capítulo completo e você vai ver como que você vai entender muito bem, tá bom? Porque Provérbios é de fácil entendimento. Eu vou estar lendo aqui em Provérbios 15, tá bom? Dessa vez é Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia, né? Tá vendo aí? Só nesses dois versículos que a gente leu aqui do capítulo 15, já deu para vocês observar o quanto que é fácil, né, de entender o livro de Provérbios. Tá falando aqui sobre a resposta branda. Ela desvia o furor. Quando alguém tá bravo falando com você e você responde abaixo, você responde com calma, aquela pessoa ela vai se quebrantando, né? Vai acabando a ira que tá dentro dela. Mas se você responder à mesma altura, ao mesmo nível que ela, né, vai só aumentando a confusão, só aumentando a discussão, aumentando o ódio, a ira que tá dentro daquela pessoa, vai aumentando e vai entrando para dentro de você também, entendeu? E aqui está ensinando nós a dar uma resposta branda. Tem alguém que está bravo, que está irado, que está com raiva, que quer brigar com você? Responde ele com carinho, com amor, né? Fala pouco, fala num nível diferente do dele, né? Com educação. Por quê? Porque se nós responder ao mesmo nível, nós vamos ser tolo, né? A língua dos sábios adorna a sabedoria. Quando nós agimos de forma sábia, aí a situação é mudada. Mas olha aqui, ó, a boca dos tolos derramam a estultícia. Se uma pessoa é tola, ela não sabe falar sabiamente, né? Ela não sabe falar pacificamente, né? Ela fala só coisas que destrói. Só tolice, estultice, né? É coisas tolas, palavras que não têm sabedoria, que não têm edificação, entendeu? É sobre isso que está falando aqui, que a boca do tolo derrama a estultícia, derrama coisa sem futuro, fala coisa que não traz resultado bom, né? Se trouxer resultados, são resultados ruins. Então vamos aí já aprendendo com isso, né? Enquanto eu falo com vocês, eu também estou aprendendo, né? Aprendendo o quê? A falar pacificamente quando alguém estiver alterado, estiver irado, estiver nervoso, estiver com gritaria, para que haja paz, né? E aqui no 3 vai falar assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você tem escolhido fazer o bem ou o mal? Você tem escolhido falar o bem ou o mal? Você tem escolhido falar com sabedoria ou com estultícia? Entendeu? Aí é onde é que nós para refletir. Talvez quando nós estamos na frente de pessoas que nós conhece, nós tenta falar as coisas certas. E quando nós sai fora daquelas pessoas, nós fala estultícia, fala palavras tolas, fala palavras que são pecaminosas, palavras que desagradam a Deus, que faz o Espírito Santo afastar de nós. E nós não podemos ser assim. Nós temos que escolher a presença do Espírito Santo na nossa vida. E para que o Espírito Santo fique na nossa vida, nós temos que agradar a Ele, porque senão ele vai se afastando e depois nós fica sozinho. E eu quero te lembrar de uma coisa muito importante: nós sem a presença do Espírito Santo nesse mundo,
nós não temos vantagens. Nós só vamos perdendo, 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 até quando chegar a ser fracassado totalmente, né? Então, fique lembrando disso, que os olhos do Senhor está sobre nós, está sobre mim, está sobre ti, né? Os olhos do Senhor está em todo lugar, contemplando em toda parte da terra aquele que faz o bem, mas também está contemplando aquele que faz o mal. Aquele que faz o bem, no seu tempo, receberá a sua recompensa, mas aquele que faz o mal, ele vai receber o mal de volta, né? Então, ó, pense bem por onde você está passando, o que você está fazendo, o que você está falando, o que a sua mente está pensando, né? Não vamos deixar ser consumado o mal na nossa vida, não, porque às vezes essa carne, essa matéria, né, como estamos ainda aqui na Terra, às vezes por um minuto, por algum tempo, pode vir algum pensamento na nossa vida, mas não vamos deixar o mal se consumar na nossa vida, que nós venhamos a aceitar, né, o bem permanecer na nossa vida, que nós venha a abrir as portas para as coisas que são boas, porque sabendo que o Senhor está nos contemplando e é Ele que um dia vai nos julgar. Hoje Ele não está aqui para te julgar, mas a palavra que Ele deixou, um dia essa nos julgará, se nós não andar segundo, né, o que a palavra nos ensina. Então, vamos falar o bem, vamos ser pacificadores. Pacificadores são os que falam pacificamente, que agem pacificamente, aqueles que trabalham para promover a paz na vida das pessoas. Se você viu alguém falando mal de outra pessoa, fazendo coisas que não é bom para o próximo, o que você pode fazer? Dá um conselho sabiamente, pede a Deus sabedoria e aconselhe aquela pessoa, porque às vezes nós vemos tantas confusões, né? Às vezes pessoas perdem até a vida por causa de uma coisa que faltou sabedoria, que faltou um pacificador na ocasião, na situação. Talvez acontece algo de errado e a pessoa, ao invés de ir diretamente em quem está fazendo, ele vai lá e conta para o outro. Olha, fulano falou isso, isso e isso de você. E se eu fosse você, não deixaria desse jeito não. Se eu fosse você, ia lá e mostrava para ele, mostrava para ela que você tem coragem, que não é assim não, né? Essa pessoa é pacificadora? Não é. Você é pacificador quando você vê alguém falando de outro e você aconselha aquela pessoa, fulano, não faz isso, isso pode te levar a problemas sérios, isso pode te levar a uma situação difícil que talvez você não consiga sair dela, não faz isso, não é assim que resolve, né? Quantas vezes vocês já viram casos de briga, não é? Que a pessoa fica, vai lá, rapaz, você é homem, vai lá. Entendeu? Aí a pessoa quer mostrar para os outros que ele tem coragem e ele vai lá e perde a vida, entendeu? Porque a pessoa que entra numa confusão, ele entra arriscando tudo, arriscando a própria vida, né? Então, vamos ser pacificadores. Se você sabe que alguém tem raiva de outro, aconselhe aquele alguém que tem raiva, né? Mostrando para ele dentro da Bíblia que o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós andamos em união, em comunhão, né? A palavra de Deus fala para nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, vamos lutar para nós santificar a nossa vida e ter paz com o nosso próximo, ter palavras mansas, ter respostas brandas, né? Como a palavra falou aqui, para nós não suscitar a ira, para nós não falar estultícia, para nós não perder o reino dos céus, porque isso é muito importante. Nós nós estamos aqui nessa terra, nessa carne, nesse corpo, matéria, por um tempo, mas isso aqui vai se acabar. Ela veio do pó e para o pó voltará, mas nós precisamos prestar conta de nossa alma para Deus. E se nós não fizer o bem, se nós não ajudar outras pessoas, se nós não for pacificadores, se nós não souber agir, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, nos contemplando a nós e aos outros que estão fazendo coisas erradas por aí, que estão andando desordenadamente fora da presença de Deus, tá bom?
Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, tá bom? Tem um botão aí, ó, inscrever-se. Você clica aí, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Quando esse canal chegar aos 50 inscritos, vamos estar fazendo lives, vamos estar fazendo campanhas de oração e você pode estar nesse propósito conosco, tá bom? E já compartilha para mais pessoas poderem aprender da palavra de Deus, fazer campanha conosco, fazer propósito e muito mais aquilo que o Espírito de Deus tocar no nosso coração. Aqui nesse canal nós estamos prontos para falar, tá bom? Se você gosta de acompanhar aí conteúdos que falam da palavra de Deus, conteúdo de oração, campanhas e aprendermos juntos, porque aqui eu não sei de tudo, né? Mas juntos nós podemos aprender muito mais, tá bom? Que Deus possa abençoar sua vida, abençoar sua casa, abençoar seu lar, tá bom? Que Deus abençoe a sua família de uma forma poderosa, tá? E eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Deixa um comentário aí embaixo, tá bom? Para mim saber que você passou por aqui, tá? Que Deus te abençoe desde já e fique na paz do Senhor Jesus.